Boa tarde, pessoal da Baster.com. Como vocês acompanham nossos chats, nossos hangouts que a gente faz semanalmente, nós somos acostumados a ir em empresas, conversar com os presidentes das empresas, com os diretores das empresas e com o time de RI das empresas. Mas hoje para mim é um dia muito especial porque eu estou com o meu ídolo aqui desse setor, que é o Emílio da EZTEC, né? Então hoje vai ser um chat mais emotivo para mim, né? Boa tarde, Emília. Suas conclusões iniciais. Dá uma boa tarde para as pessoas. Boa tarde, João. Um prazer imenso estar recebendo vocês aqui, especialmente porque a pessoa física tem sido permanente na nossa base de acionistas desde 2007. Receber você que trabalha a pessoa física há tantos anos e com todo esse empenho, com todo esse detalhe, fornecendo informação da empresa, com transparência, com clareza, para mim é um orgulho participar disso. Te agradeço você ter nos procurado para fazer esse vídeo. Obrigado, João. Me fazer algumas perguntas para a gente falar sobre o case da empresa, né, sobre a geração de valor que o investidor que decidir ser acionista da EZTEC terá, né? Por que o acionista teria ações da EZTEC? Por que ser acionista da EZTEC? Eu gosto de responder essa pergunta começando pelo fato de que essa é uma empresa que tem um controlador. Ela é uma empresa cujo grupo de controle tem 65% e o grupo controlador vive dessa empresa, de verdade. Então, significa que eles não vivem exatamente de salários, eles vivem de dividendos que a gente paga. E dividendo só existe, de verdade, se essa empresa der lucro. Então, desde 2007, quando abrimos capital, a abertura de capital ela já foi bastante distinta em relação às demais empresas. Embora o mercado não conseguisse perceber isso, nós tivemos ali aproximadamente 20 ou 25 empresas do mercado imobiliário abrindo capital no mesmo momento. E cada uma dessas empresas focando em alguma coisa. E essa era a única empresa que falava e focava em rentabilidade. Na verdade, quando a gente fazia até as visitas iniciais, a tentativa de convencimento ao investimento inicial aqui dentro da EZTEC, as perguntas que a gente recebia assim: então, tudo bem, eu entendo que a margem de vocês é a mais alta do setor, mas quando essa margem vai convergir para a média? A pergunta é: mas que média, né? Que média? Porque, de verdade, são tão díspares os resultados das incorporadoras que é muito difícil você entender como responder essa pergunta. Ao longo do tempo, nós fomos tentando endereçar essa questão, mostrando que cada empresa tinha escolhido um movimento de crescimento distinto. Algumas tinham escolhido diversificação geográfica ou diversificação social, segmentação social distinta, outros tinham escolhido crescimento de receita. E de verdade, nada disso importa se o bottom line, se a linha do lucro líquido não aparecer. Não adianta você ser a melhor empresa para trabalhar, a empresa mais sustentável do planeta, a empresa com o projeto mais bonito, se de verdade no final ela não der resultado. E aí entra essa questão do controlador, do grupo controlador. O grupo controlador aqui é uma situação bastante pragmática, porque somos 10 diretores estatutários, onde 6 diretores são do grupo familiar. Esses 6 diretores, de verdade, eles trabalham na operação. Um é diretor comercial, outro é diretor técnico, o outro é o presidente da companhia e diretor de incorporação. Essas pessoas, na verdade, elas acordam, vêm para a companhia, produzem alguma coisa com o objetivo deste alguma coisa dar um resultado para a companhia, porque ele sabe que a partir daí ele vai ter dividendo. Então, quando você é acionista da EZTEC, você é alguém que está compartilhando desse ideal e desse resultado que esse grupo de pessoas quer gerar todos os dias. Se você acredita ou não que ele vai gerar um pouco mais, é uma outra história. Mas você está sentado numa empresa que não é uma questão só dela não ser uma empresa somente de executivos. Ela é uma empresa de pessoas que foram treinadas ao longo do tempo a ganhar dinheiro. Então você é acionista de uma empresa que pensa nisso. Então, eu começo por aí, João. Por isso a importância, ou vamos dizer, o benefício de ser acionista da EZTEC.
Emílio, de que modo a EZTEC vê o acionista minoritário? Qual a importância deles para a companhia? João, nós conversamos um pouco até dos nossos eventos públicos, né? A nossa reunião pública, e nas reuniões públicas eu faço muita questão de levar o Ernesto para falar. Para quem não conhece, o Ernesto é o nosso fundador. Ele chama-se Ernesto Zarzur, tem 84 anos hoje, ele criou a EZTEC em 1979. E da década de 80 em diante, ele treinou os filhos dele para trabalhar aqui dentro da companhia. E é desde 2007, 2008, quando abrimos capital, que eu escuto do Ernesto, o acionista minoritário é meu bem mais precioso na companhia. Pode parecer demagogia quando eu falo isso, mas absolutamente não tem nada de demagogia, é puro pragmatismo, porque ele pensa basicamente no seguinte: veja, em primeiro lugar, isso era uma empresa, só para vocês terem uma ideia, uma empresa que tinha um patrimônio líquido da ordem de, vamos dizer, 170 milhões lá em 2007. Nós captamos 540 milhões no IPO em junho de 2007. E essa empresa, então foi vendido aproximadamente um terço, essa empresa valia R$1,5 bilhão naquele momento. Então veja, o Ernesto era dono, o grupo controlador, vamos dizer, era dono de 100% de alguma coisa que valia 170 milhões. No momento seguinte, ele passou a ser, o grupo controlador passou a ser dono de 65% de alguma coisa que valia R$1,5 bilhão. Então, só este salto já foi suficiente para fazer uma pessoa de mais de 70 anos entender que, à medida que muito mais gente acredita naquilo que você faz e confia naquilo que você faz, existe uma geração de valor implícita. Ao longo do tempo, ele passou a perceber que, à medida que ele vai entregando, ele consegue se comunicar com o mercado, ele consegue fazer aquilo que ele comunica e consegue, de certa maneira, entender qual é a forma que, para quem está de fora, gera valor. Na verdade, a retribuição disso é mais pessoas querendo ser acionistas desta companhia. Então, eu me canso de escutar ele dizendo o seguinte: olha, Emílio, eu tenho que pensar muito nessa questão de dividendos, porque eu tenho centenas de acionistas que vivem do meu dividendo. Eu, esse ano, pedi para o nosso responsável de relações com investidores, o Hugo, para ele nos fazer um estudo sobre o que está acontecendo com a nossa base de acionistas. E o Hugo olhou e mostrou para nós, para mim, para o Ernesto, ele mostrou para nós a longevidade do nosso acionista e quantos acionistas nós temos que se mantêm desde 2007 até hoje. Hoje nós temos, se nós tínhamos uma idade média de 40 anos, hoje nós temos uma idade média de 50 anos. Só que já se passaram 10 anos. Né? Então, ou seja, eu tenho muito mais gente com uma determinada idade média que começa a fazer disso uma espécie de previdência, uma espécie de receita, obviamente que ela é uma receita não recorrente, mas uma forma de complementação de renda. Isso é uma preocupação dele. Então, a preocupação dele, ou a preocupação da companhia, é que gerar valor gera não somente para esse acionista controlador, mas para todas essas pessoas que estão apostando e que de uma forma ou de outra estão criando uma dependência, uma raiz na essência da EZTEC. Então, eu posso dar um feedback sobre esse assunto, porque o senhor Ernesto, já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, e ele sempre falava assim para mim: você pode ficar tranquilo, filho, se você perder um, eu estou perdendo 100. Essa é uma frase dele, exatamente. Emílio, de qual modo a empresa gera valor para os seus acionistas? Bom, aqui eu acho que eu vou começar pelo básico, e o básico é o seguinte: quantas empresas será, principalmente no setor imobiliário, a gente pode dizer que, eu comentei com você, ela tinha 170 milhões de patrimônio, captou 500 milhões. E ela gerou em 10 anos, que foi o release que o Hugo montou para a gente no finalzinho de 2017, portanto em abril, março de 2018, ela gerou 3,3 bi de lucro e distribuiu 1,4 bi em dividendos. Então, quer dizer, começa deste básico. Se eu pensar em dividendos, ela distribuiu basicamente 3 vezes aquilo que ela captou nominalmente
em 2007. Agora, a forma dela gerar, eu passaria por pelo menos 3 coisas. Né? A primeira questão é a seguinte, é uma empresa que pensa no longo prazo. Então, não existe como gerar valor simplesmente fazendo mais. Eu preciso o tempo inteiro fazer melhor aquilo que eu já faço. Uma das formas de fazer melhor é eu conseguir margens altas em cima daquilo que a gente faz. Não adianta eu fazer 10 empreendimentos imobiliários, mas nos 10 empreendimentos imobiliários eu tenho uma margem de 10% em cima deles ou de 15%. O resultado disso vai ser eu aumentar a despesa administrativa para precisar girar uma empresa maior. Então eu tenho que cuidadosamente escolher os empreendimentos que eu vou me dedicar, tentar tirar desses empreendimentos através de projeto, através de uma boa venda e através de uma boa construção, a melhor rentabilidade. Então, se eu fizer isso, minimamente, eu evito de colocar a empresa em risco. Né? A segunda coisa importante para a gente mencionar é o aspecto do endividamento. Se você olhar, tem sido a minha preferência ao longo do tempo, que é completamente contraintuitivo no mercado, trabalhar com baixo endividamento. Então, se eu pensar que historicamente a matemática financeira pura me diz que o custo de capital de terceiros em tese é menor, no caso do setor imobiliário, esse custo Brasil que a gente vive, que nada mais é do que essa instabilidade, esses altos e baixos que a gente vive, provoca uma insegurança na minha operação muito grande. Então, muito bem, eu já tenho naturalmente 2 formas de alavancagem que elas são naturais da minha operação. O dinheiro do cliente, quando ele compra uma unidade, eu não entreguei, aquele contrato de compra e venda que eu fiz com ele, o Poder Judiciário diz para mim que o cliente pode destratar a qualquer tempo. Então aquilo é uma forma, quase uma opção. Diante daquilo, e eu preciso destratar, eu preciso devolver aquele dinheiro a qualquer tempo, significa que é uma forma de alavancagem. Ele está me emprestando dinheiro para eu rodar aquele período de obra, mas se ele desistir e falar não quero brincar mais disso, eu tenho que devolver aquele dinheiro para ele. É uma alavancagem. Eu tenho uma segunda alavancagem que é extremamente importante, os bancos estão descobrindo como ela é importante hoje, que é o financiamento à produção. Né? Antigamente se pensava, financiamento à produção é alguma coisa muito simples, porque eu pego o dinheiro para fazer a obra e pago isso com o repasse, com os contratos que eu entrego para o banco. Mas o banco passou a perceber que se essas vendas não forem feitas, eu não entrego contratos, eu entrego apartamentos para pagar esse tipo de financiamento. Então você ter uma venda segura para você conseguir ficar com aquele cliente, não precisar devolver o dinheiro daquele cliente, aquele cliente ficar com o apartamento final dele, e também eu devolver o financiamento à produção para o banco, são as 2 alavancagens naturais. Eu tenho mais 2 que a gente não faz. A permuta pelo terreno é uma delas. A gente prefere não fazer isso, a gente pode comentar depois ou em outro momento. E a segunda questão é capital de giro. Né? Ou seja, a gente prefere crescer a operação com o próprio capital gerado pela nossa operação. Então isso significa que demora mais, mas é muito mais sólido. Eu não tô demandando de ninguém. Eu posso acelerar ou brecar ao meu próprio gosto ou à minha própria necessidade. Assim, eu gero valor quando eu não ponho a companhia em risco, tomando alavancagens desnecessárias. E veja como isso foi determinante no último ciclo de 3 anos. João, nós passamos pela pior fase do setor imobiliário tranquilamente dos últimos 30 anos. Nesse período, João, nós, não é segredo para ninguém, nós vendemos, em 3 anos, nós vendemos 4.200 unidades, nós destratamos 3.600 unidades. Agora veja, se eu comparar com todas as empresas do setor, o nosso desempenho operacional, esse que eu te contei agora, é o pior entre as empresas. Em contrapartida, eu não tive um trimestre de prejuízo. Por quê? Porque quando você ataca o problema de frente, você não fica com aquele cliente na sua base se aquele cliente está inadimplente. Se você busca um distrato ativo, ou seja, aquele cliente não quer te pagar, busca a justiça para te proteger, distrata unilateralmente aquele cliente, tira ele da sua base, limpa o seu balanço, o que acontece todos os dias é que você tem um retrato muito, muito claro do que de fato está acontecendo, qual é a sua posição de caixa, o que está acontecendo com o resultado da sua companhia.
Então, eu acho que esse misto, né, de eu te falar, estou trabalhando em empreendimentos que são rentáveis. Segundo lugar, estou buscando o mínimo de alavancagem, só aquilo que é necessário para completar a minha operação. Em terceiro lugar, estou buscando, na verdade, eliminar riscos, né, desnecessários no meu balanço, buscando ativamente limpar tudo que eu preciso. Isso faz com que, permanentemente, eu possa não gerar todo o valor almejado, mas eu não estou colocando em risco minimamente toda aquela base patrimonial que eu tenho. O acionista é permanentemente rico. Nessa linha, quando a empresa abriu capital, a gente percebia que o mercado, os analistas, os grandes bancos, né, falavam assim, vocês têm que diversificar a localização, vocês têm que lançar prédios no Brasil inteiro, vocês têm que ter uma gestão mais profissional, né, isso que o mercado quer, vocês teriam uma valorização da ação maior, né? Vocês nunca fizeram, vocês sempre fizeram o que vocês acreditaram que ia gerar valor, né? Essa visão bem alinhada com o acionista é o principal fator que levou a empresa a passar tudo isso, essa crise, gerando valor para o acionista e tendo um feedback muito diferenciado, principalmente para os acionistas, pessoas físicas que a gente acompanha lá na Baster. Você acha que esse diferencial, a verticalização da empresa? O que você comenta, João, são questões muito pragmáticas e às vezes até elas são dogmas dentro da companhia. Muitos desses dogmas vieram com a família ao longo de 39 anos que a companhia existe. Alguns destes dogmas foram sendo criados à medida em que a gente foi vendo o que acontecia com as demais empresas no setor, né? Então, eu vou te falar para depois entrar na resposta da tua pergunta. Se eu olhar, por exemplo, a questão da engenharia, se você lembrar, João, mais ou menos pelos idos de 2009 até 2011, grande parte das empresas passaram pelo problema do estouro do custo de obra. Estouro do custo de obra. E se você notar, no nosso caso, historicamente, o custo de obra nos ajuda a aumentar a margem, porque a gente vai conseguindo, através de controle, através de investimento em produtividade, melhorar custo de produção, portanto, melhorar a margem da companhia. Por que isso ocorre de verdade? Porque, em essência, você fez algumas opções que elas não são opções que eu vou te dizer que são extremamente estratégicas. Elas são só opções fundamentadas em racionalidade e inteligência. Olha só, se todas as empresas, ou se boa parte das empresas que abriram capital pensavam em sair de São Paulo, porque elas acreditavam que tinham inúmeros mercados a serem explorados, nada mais óbvio do que falar assim, ok, se está todo mundo saindo, numa cidade que é o carro-chefe da economia brasileira, eu vou ficar. Eu vou ficar por algumas questões que são absolutamente óbvias. Primeiro, eu conheço os fornecedores. Se você imaginar que nós chegamos a ter mais ou menos 35 canteiros de obra ao mesmo tempo em São Paulo, 35 canteiros significa que eu estou negociando com um fornecedor multiplicidade nesses canteiros. Então eu vou lá e falo para ele assim, me dá um preço para fazer isso aqui. Só que você vai pegar uma equipe só, você entra neste mês, 10 meses depois você sai, você vai entrar no próximo, 10 meses depois você sai. Eu estou dando recorrência para ele, as obras duram 3 anos, estou dando recorrência de 3 anos para ele. Com certeza, João, ele vai me fazer um preço melhor. Porque não é mais uma questão dele ganhar dinheiro, é uma questão que ele está absolutamente tranquilo, que a Exetec naqueles 3 anos paga a conta dele, recorrentemente. Se eu olhar para você sobre o aspecto comercial, eu abro 35 plantões de venda na mesma cidade, numa cidade do tamanho de São Paulo. Se um cliente entra num determinado plantão que tem imóveis de 120 metros quadrados e esse cliente não tem bolso para os 120 e eu tenho um outro produto de 80 metros quadrados no bairro do lado, é óbvio que aquele meu corretor vai destiná-lo para o meu outro produto. Então ganha uma sinergia que é algo assim espetacular. Mas para fazer isso tudo virar, porque vamos lembrar que nós estamos
no mundo onde existe uma concorrência. Naquela época a concorrência era uma concorrência de empresas de capital aberto fortes, e hoje a concorrência não é mais essa. Empresas de capital aberto fortes restaram poucas, mas a concorrência com empresas menores nesse próximo ciclo que a gente vai viver vai ser muito grande. O que a gente consegue usar? A gente consegue usar, por exemplo, atributos de solidez. O fato de você trabalhar com caixa líquido, para quem entende disso, olha para aquilo e fala assim, putz, mas assim, eles têm mais caixa do que eles têm dívida permanentemente. Eu não preciso ter dúvida que a minha obra não vai ser entregue. Isso é uma coisa. Outra coisa, trabalhar com patrimônio de afetação. Puxa, o trabalho com patrimônio de afetação, aqui dentro da companhia, a gente trabalha na essência do patrimônio de afetação. Ou seja, eu afeto, eu monto as assembleias, o dinheiro do cliente fica lá, independente de ter uma deseconomia tributária, porque o dinheiro lá na SPS, sem eu fazer nada, ele está aplicado e está me custando 34% de imposto naquele resultado financeiro. Mas ele fica lá, esperando que eu comece a obra, só que aí a diretoria técnica já tem uma enorme possibilidade de negociação dos principais materiais. Por exemplo, a aquisição de aço. Nós já sabemos que o aço vai sofrer um incremento nos próximos meses. O que acontece? Compramos a produção que a gente precisa durante o próximo ano, porque está cheio de dinheiro nas SPS. O dinheiro, na verdade, só sai de uma SPE depois que a gente entregou a obra e pagou o financiamento imobiliário. Então, se você olhar no balanço, o caixa da minha controladora e o caixa do consolidado, você vai ver que tem sempre uma diferença que, no mínimo, é de 100 milhões de reais. Onde estão esses 100 milhões de reais? Espalhado nas minhas 70 SPS, nos vários empreendimentos em construção ou em lançamento. Isso tudo, de uma forma ou de outra, é percebido. Mas se eu, por exemplo, te der um atributo técnico, eu devo ter hoje, aproximadamente, na minha despesa administrativa, 100 a 120 funcionários que são funcionários de manutenção. Esses funcionários, imagina que eles pegam carros, nós devemos ter aproximadamente uns 10 carros, eles ficam girando São Paulo, dando manutenção em aproximadamente 12 a 15 mil unidades prontas que nós temos. São unidades prontas que nós precisamos dar manutenção permanentemente. Então, tudo isso foi gerando um conceito de qualidade. E um conceito de qualidade que, de uma forma ou de outra, a gente consegue repercutir isso com preço e que impacta uma determinada margem. João, em essência é isso. Nesse sentido, e é um trabalho que eu faço muito na Baster, todo mundo faz muito na Baster, é o seguinte, fazer o investidor compreender o case da empresa. Porque o case da empresa, normalmente, ele é muito diferente do que o mercado e o acionista percebe assim, pela lógica, né? E a EZTEC, pelo que você falou, ele concentrar as obras em São Paulo foi justamente o ganho de escala. Sem contar a loucura de você ter 20 parceiros aí no Brasil aí, com qualidade diferentes. Às vezes tinha parceiros que não entregavam a obra no prazo, abandonavam a obra, né? E como você falou, a importância de você entender o case, e foi esse case da EZTEC concentrando, porque as pessoas falam assim, mas você tem lá 20 obras em 20 estados, você vai comprar a porta mais barata. Você não vai, porque você vai ter que ter 20 fornecedores. Você tendo 20 obras em São Paulo, você compra do mesmo fornecedor. Isso, né? Exatamente isso. Isso, no fundo, essa é uma vantagem. E, acima de tudo, ela permite, você citou a verticalização, e eu acabei, en passant, falando sobre ela, mas você permite a verticalização sobre vários aspectos. Por exemplo, sobre o aspecto de vendas. Se você está posicionado em muitas cidades, fatalmente você vai ter que fazer parcerias locais, em termos de imobiliárias. Aqui é muito mais simples eu criar a nossa própria imobiliária. Por mais que eu tenha uma parceria, eu tenha 2 parcerias, não mais do que isso, mas o grosso da nossa venda é feito pela nossa própria imobiliária. Fazer pela própria imobiliária é um trabalho a menos que eu tenho e uma recorrência de bons resultados melhor. O trabalho a menos é o seguinte, o treinamento,
a respeito de vender os diferenciais competitivos da empresa, ele é menor, porque você faz isso fundamentado naquela equipe, naqueles gestores daquelas equipes. E a partir daí você vai trazendo novas pessoas e vai complementando esse treinamento. Mas do ponto de vista de resultado, isso é espetacular, porque essa pessoa já está acostumada de que ela entrega uma obra, ela vende um apartamento, ela passa 3 anos aqui, a gente entrega aquele apartamento. O cliente que comprou aquele apartamento volta para ela agradecido, feliz com o fato de que ele, de fato, em essência, recebeu aquilo que foi prometido e que foi vendido como um sonho para ele lá atrás. Então, esse é um círculo virtuoso que se autoalimenta através vamos dizer, das conquistas que a gente vai fazendo ao longo do caminho aqui na nossa produção. Nas obras funciona a mesma coisa. Se eu olhar até a agência de publicidade aqui, nós fazemos esse trabalho de maneira quase que exclusiva com a mesma agência. Então você tem capacidade de suportar isso. Isso te traz, no final das contas, uma vantagem que ela é financeira. Agora, uma vantagem de qualidade ou de recorrência de imagem, de trabalho, de produto, que é enorme. Isso dá dinheiro no final. E proporciona a vocês assim, vocês têm obras muito perto e diferentes padrões. A pessoa tem um apartamento 3 quartos, não está conseguindo pagar, você tem uma perto ali de 2 quartos, pode passar o mutuário para ali. Né? E se uma pessoa vem ali de Osasco, compra um apartamento em São Paulo, né? Como é perto, vocês podem fazer um trabalho de inteligência. Por que a pessoa de Osasco está vindo comprar um apartamento aqui em São Paulo? Né? João, isso acontece o tempo inteiro. Isso que você falou, a história do 3 dormitórios para 2, que é o que a gente chamaria de downgrade, ou de upgrade também, quer dizer, é o cidadão que melhorou um pouco de vida, ele comprou 2 dormitórios e quer o 3 agora. Isso, se eu pegar os últimos 3 anos, foi uma dinâmica fundamental para evitar o distrato. Porque o distrato ele veio, em essência, por 2 grandes motivos. Perda de emprego é uma delas, ou, por outro lado, a perda de capacidade. Porque assim, eu também quero só esclarecer o seguinte, quem é o comprador de imóveis, né? Sei lá, talvez no Rio de Janeiro ele tenha um perfil, talvez na Bahia ele tenha outro perfil, mas em São Paulo? Em São Paulo, você tem uma parte que é o usuário final, uma parte que é investidor. E não adianta a gente achar que investidor, a gente olhar o investidor pelo aspecto especulativo ou oportunista. O investidor, historicamente no Brasil, o investidor imobiliário ele existe. Ele é uma forma patrimonial, né? Uma forma de acumulação patrimonial. E acontece o seguinte, ele compra porque ele está pensando no filho, ele compra porque ele está pensando numa renda, ou ele compra simplesmente porque ele está acreditando que aquele lugar vai melhorar a ponto dele vender no futuro. Nos últimos anos, principalmente nos anos de recorrência de boom imobiliário, entrou uma nova categoria de gente, que são aquelas pessoas que não tinham tanto dinheiro para fazer esse investimento, fizeram e acabaram perdendo e tiveram que devolver. Mas isso foi muito particular num determinado momento. O investidor faz parte, pelo menos 35% das vendas que existem em São Paulo são baseadas em investidor. E o investidor, ele na verdade, para ele, o mais importante, em primeiro lugar, é óbvio, que o apartamento seja entregue quando você falou que ele ia ser entregue. Em segundo, que aquele empreendimento esteja bem vendido no momento em que eu vou entregar, porque senão ele não consegue alugar, né? Em terceiro lugar, que eu entregue com aquela qualidade que ele imaginou que eu ia entregar. Então isso tudo é muito importante. Agora, quando eu olho que eu precisei realocar essas pessoas porque elas perderam capacidade, veja, mesmo o investidor, que ele tinha uma determinada renda, que ela muitas vezes era uma renda fundamentada em atividades paralelas à atividade principal dele, que complementava, fez com que eu tivesse que ou renegociar o preço dele ou trazer ele para uma unidade mais adequada ao novo padrão de renda. Só que eu ter essas unidades fez com que eu não destratasse. Então isso foi fundamental. A gente nota que a empresa sempre teve um cuidado em gerar valor para o seu acionista, mas também um cuidado em gerar valor para os seus clientes, né? Então eu gostaria que você falasse
quais são os movimentos que vocês tomam cuidado, que fazem parte de quem compra um imóvel, que vai gerar o valor para o cliente e também para o acionista? Como o patrimônio de afetação que você falou, que tem um bom aquecimento dos sites das empresas, uso de cláusulas suspensivas, né? Projetos condizentes com o melhor aproveitamento do local, qualidade, prazo de entrega, etc. João, é assim, essa pergunta que você está me fazendo é a pergunta mais complexa, ele é o core da empresa. Porque, veja só, incorporação imobiliária funciona assim. Qualquer grupo de dentista com um pouquinho de dinheiro junta e consegue fazer um empreendimento imobiliário. Eu digo qualquer grupo porque ele pode ser de médico, de advogado, de engenheiro, qualquer profissional, um pouco de dinheiro, inteligência, vai fazer um empreendimento imobiliário. Qual é a diferença entre você fazer isso e você fazer isso de maneira recorrente, ganhando dinheiro? Ocorre o seguinte, João, quem faz isso de uma primeira vez não faz ideia exatamente de quais são os riscos envolvidos. E os riscos envolvidos vão de contaminação de áreas a Ministério Público, nós temos tudo no nosso setor. Então o que acontece? Quando você já passou por muita coisa, você sabe exatamente aonde você tem que atacar. Então, por exemplo, você sabe que tudo aquilo que você faz com projetos onde você já estudou muito aqueles projetos, você pode fazer pequenas variações, mas o custo de construção está muito controlado. Mas veja, se eu fizer alguma coisa que privilegia demais a engenharia, provavelmente vai privilegiar a engenharia em detrimento a uma arquitetura que chame mais atenção, que seja mais agradável aos olhos de quem compra. Então, o tempo inteiro existe um conflito entre a engenharia, entre a incorporação e muitas vezes entre o financeiro. Essas três coisas, elas precisam se conversar. Então, quando eu falo para você, a gente usa o patrimônio de afetação e usa da maneira correta, a engenharia vai lá, ela tem projetos padronizados, ela sabe bem os custos. A incorporação, ela estuda o local e ela tenta dar o máximo de aproveitamento do terreno que é possível. Mas como isso acontece aqui dentro? Isso talvez seja uma das coisas mais legais da companhia. Nós temos presidência aqui, nós temos um CEO dentro da companhia, mas de verdade, o CEO, o presidente, ele não se utiliza da sua função de presidente para fazer as coisas acontecer. Nós somos mais ou menos o mesmo grupo de diretores há 11 anos. O que significa que a gente senta numa mesa todas as quartas-feiras pela tarde e todas as decisões da companhia elas são tomadas em colegiado. Dos 10 diretores, tudo que é importante na companhia se leva. O lançamento que nós vamos fazer, a compra de terreno, o projeto que a gente vai desenvolver, o preço daquele projeto, a forma de pagamento, tudo aquilo se leva para uma reunião de diretoria e se aprova. Isso, o nosso presidente atual, o Silvio, que já foi presidente no passado, também ele fala muitas vezes, em geral, ele fala assim, eu aprendi que se a maior parte das pessoas é contra, é porque deve estar errado mesmo, né? Você ser humilde o suficiente para falar isso, entender isso, é uma das coisas que é um diferencial enorme para a empresa dar certo, você entende? Porque significa que alguém, ele pode até tirar sarro do que você está falando ou daquele comentário, mas ele está te escutando naquele momento. Então nós aprendemos que aqui, independente de você ganhar ou perder uma eleição qualquer, a respeito de qualquer assunto, você pode falar, as pessoas vão te escutar e você pode perder, com contra-argumentos ou não, mas você pode perder. E o importante é que quando você perde, você está tranquilo, que a maior parte das pessoas, na verdade, estava a favor daquilo e todo mundo vai trabalhar a favor daquilo. Isso fez, ao longo do tempo, com que a gente tomasse as decisões mais acertadas, porque no final, esse jogo de incorporação imobiliária não é o jogo de quem acerta mais, é o jogo de quem erra menos. Então não significa que a gente não tenha comprado alguns terrenos errados ao longo do tempo, não significa que a gente não errou nos custos de orçamento de obra ao longo do tempo, no preço de vendas de algumas incorporações. Mas significa que na média geral a gente conseguiu fazer mais certo, porque a gente fez isso com mais cuidado, com mais discussão. Então isso faz com que a gente, de fato, acabe privilegiando, na tomada de decisão, privilegiando atributos que vão agradar o cliente final,
mas que ao mesmo tempo vão dar rentabilidade para a companhia. Não adianta eu pôr tudo naquele prédio que o cliente não quer pagar por aquilo, mas também não adianta eu tirar tudo, porque o que vai acontecer é que eu não vou vender, não vou atingir, vamos dizer, as margens ou o desempenho que eu gostaria. Então eu preciso desse equilíbrio, e esse equilíbrio a gente tem aqui dentro. Quais as vantagens competitivas da empresa? Olha, vamos lá, talvez a maior, que significa, de certa maneira, um pouco de educação financeira a respeito do que eu devo fazer todos os dias, bem empenhado na diretoria, e uma certa rigidez dos conceitos empenhados, faz com que a gente tenha algumas apostas que são muito claras. Por exemplo, comprar terrenos pagando em dinheiro. É óbvio que se a gente trabalhasse no interior do país, em outro estado, talvez a permuta fizesse muito mais sentido, mas não é a nossa realidade. Nós trabalhamos em São Paulo. Comprar terreno em São Paulo, ela é uma aposta de curto ou de longo prazo, porque no final é uma cidade muito adensada. O que você sabe é que mais cedo ou mais tarde naquele lugar vai acontecer um prédio, vai acontecer um edifício. Então, e o problema é que o momento que você tem o dinheiro para comprar não é necessariamente o momento que existe o melhor terreno à disposição, e muitas vezes, quando o melhor terreno está à disposição, você não tem necessariamente o dinheiro para comprar. E, logicamente, que você trabalhar com caixa líquido te dá a flexibilidade de você tentar fazer a melhor escolha. Então, hoje nós temos quase 7 bilhões de reais em VGV, em mais ou menos 50 terrenos, pagos aproximadamente 950 milhões. Então, quando você olha no patrimônio líquido da companhia, que é um patrimônio líquido de aproximadamente 2,5 bi, 950 milhões desse patrimônio líquido é terrenos, CEPACs e outorgas, para usar nesses terrenos, pagos de verdade em dinheiro. Eu não tenho ali nenhuma opção. Isso faz com que, de uma certa maneira, em momentos ruins de economia, eu seja penalizado com custo de carregamento financeiro, teoricamente em cima disso, e que me impacta o ROI, mas que em momentos onde a economia acelera, o mercado acelera, eu sou beneficiado com o fato de que eu já comprei aquele terreno, que no momento que o preço do terreno está aumentando, eu já estou com ele na base, e eu consigo trabalhar. Hoje, nós aqui na EZTEC, nós estamos particularmente fazendo uma aposta consciente de que após as eleições, vindo aí alguém razoável, que olhe para a economia de uma maneira razoável no nosso país, nós vamos viver, vamos chamar assim, um boom imobiliário de prazo mais curto comparado com o que a gente viveu antes, mas um boom imobiliário, porque foram 4 anos de retração, muita gente que queria comprar não comprou, muita gente está esperando, na expectativa do que vai acontecer, e quando você tiver a eleição presidencial, você tiver um presidente que começa a fazer qualquer coisa boa para nós na economia e começa a gerar um pouquinho de emprego, começa a endereçar as questões fundamentais do país, o que vai acontecer? Vai ficar claro que o preço do imóvel volta a subir. O preço do imóvel volta a subir, você tem uma demanda represada que é brutal. E essa demanda, a gente está começando a perceber ela de leve no que nós já lançamos esse ano. Nós lançamos só 2 produtos esse ano, vamos lançar muito mais, a gente pode até falar um pouquinho disso, mas nós lançamos 2 produtos esse ano que as vendas foram muito boas. E você lança sempre com medo, porque o momento da nossa economia é meio esquisito, mas as vendas estão muito boas, por um preço até que razoável. Diante disso, João, o que a gente pensa a gente está preparado para pelo menos 3 anos. Então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, nós vamos entrar nesse ciclo caixa líquido. Nós viemos de anos de geração de caixa, temos pouca dívida e a dívida é de produção, caixa líquido, são mais de 300 milhões de caixa líquido, então também estamos entrando nesse ciclo com uma situação absolutamente tranquila. E em terceiro lugar, e talvez mais importante, pela primeira vez na nossa história, nós estamos conseguindo entrar nesse ciclo com projetos aprovados. Nós já estamos com uma lista de projetos aprovados, assim que nós estamos montando stand, etc., praticamente pronto para lançar, que é muito grande, é muito diferente de qualquer tempo que a gente já teve aqui na EZTEC. Então, acho que assim,
As vantagens de curto prazo para nós é que nós vamos fazer essa operação girar muito mais rápido do que ela girou nos últimos 3 anos. Vou colocar mais uma aqui que eu percebi, assim, analisando os balanços, webcasts que vocês fazem, é o seguinte, né? A humildade da empresa. A empresa, ela diminuiu o patrimônio líquido dela num montante que vocês conseguem gerar valor adequado ao acionista. A maioria das empresas não fariam isso. Elas pegariam esse excesso de caixa e iam fazer alguma bobagem nessa época aqui, né? Então, parabéns para vocês por vocês terem feito esse movimento, que é raríssimo em empresas de capital aberto, né? Quais os principais fatores de estresse que a empresa pode enfrentar no futuro e que devem ser monitorados pelos seus acionistas? As ameaças não são poucas, né? As ameaças não são poucas. Quando você... Eu tenho uma frase, eu costumo dizer, João, que ser empreendedor no Brasil é um ato de fé. E é fé porque, na verdade, você acredita que vai acontecer uma série de coisas, mas você tem zero de estabilidade que essas coisas de verdade possam ou vão acontecer. Você simplesmente acredita. E o que acontece? Nós temos ameaças vindas de vários lados. Por exemplo, se eu olhar do ponto de vista de mercado, né? Nós estamos fazendo uma aposta, comprando terrenos, essa nossa aposta dos últimos 2 anos foi de compras de terrenos em bairros nobres da cidade de São Paulo, muito boas compras de terrenos, mas estamos falando de apartamentos de média a alta renda. Então, óbvio que se eu não tenho uma economia desempenhando a contento, uma economia pelo menos recuperando, vai ser muito mais difícil a gente lançar esse tipo de coisa. Então, aqui eu tenho uma clareza de um determinado risco. Por outro lado, João, nós olhamos para o banco de terrenos nos últimos anos, falamos assim, olha, eu tinha muita coisa que estava destinada ao consumidor de média renda. Vou fazer um parênteses aqui. João, de verdade, aonde a gente ganhou dinheiro nos últimos 10 anos? Nós ganhamos dinheiro de verdade em 2 lugares. No EZ Towers, certo? Quando nós temos aquelas 2 torres do EZ Towers, vendemos as 2 torres do EZ Towers por mais de R$1 bilhão, tivemos uma margem bruta acima de 50%, ganhamos dinheiro. Esse dinheiro resultou no ano passado numa distribuição de dividendos extraordinária. No ano foram mais de 600 milhões distribuídos. Ali nós ganhamos, mas a recorrência do ganho, ela se deu na classe média. Ela não se deu no Minha Casa Minha Vida, porque a gente não fez, ela não se deu exatamente na classe alta. Ela se deu na classe média. Na classe média, nós fizemos milhares de apartamentos, vamos dizer assim, 70, 80 metros quadrados, ticket médio de R$500 mil, espalhados na cidade de São Paulo, em Guarulhos, São Bernardo, Santo André, Osasco. Fizemos isso. São condomínios grandes, de mais de 500 apartamentos, que o comprador ele tem o benefício de estar indo morar num condomínio clube, ele sai de uma casa onde ele tem uma determinada insegurança, ele vai para um condomínio clube onde ele tem segurança, e ele vai para um condomínio clube onde ele mora em 70 metros, mas as áreas de lazer desses condomínios que a gente entrega são espetaculares. Então ele tem lá espaço suficiente para os filhos, para ele viver. E o custo de condomínio de empreendimentos grandes, em geral, é um custo menor. Estamos falando de R$400, estamos falando de R$300 muitas vezes. Esse foi o grande volume de vendas que a gente fez. Isso gerou riqueza para a EZTEC ao longo dos últimos anos. E eu tenho terrenos para fazer mais disso. Mas alguns terrenos, com toda sinceridade, eu tenho 2 alternativas. Ou eu vou e aposto nisso agora e saio lançando mais disso, que é nossa opinião contrária, justamente porque não é o momento para fazer empreendimento para a classe média é só quando a economia retomar na geração de emprego, ou eu pego isso, transformo esse empreendimento num empreendimento Minha Casa Minha Vida. E aí eu tenho vantagens e desvantagens, cada terreno tem que ser pensado em termos de aproveitamento, número de unidades, VGV total, e a gente chegou à conclusão que eu tinha pelo menos 5 terrenos que poderiam ser aproveitados. E 5 terrenos não é pouco. Nós estamos falando tranquilamente, João, de R$500 milhões de VGV, onde os 2 primeiros nossos vão ser feitos por nós, sem parceria. No Brás, que nós vamos lançar dentro dos próximos 15 dias. É um empreendimento de quase 1.000 unidades.
sem vaga de garagem, que se encaixa no Minha Casa Minha Vida, do lado da Estação Brás do metrô, unidades começando em 150 mil até 200 mil reais. O outro na região da represa de Guarapiranga, onde nós vamos para unidades lá que de 200 mil reais até um pouco mais de 240 mil reais. Nós vamos fazer esses dois, vamos começar com esses dois. Depois virão mais 3, um em São Bernardo, um em Guarulhos, um em Poá. 2 desses daqui com sócios e um sozinho também. Essa vai ser uma forma, por exemplo, que vai trazer para a empresa algumas coisas. Primeiro, vai trazer para a empresa expertise em construir Minha Casa Minha Vida. Construir na alvenaria estrutural, construir apartamentos menores, focados nesse público. Em segundo lugar, administração de Caixa Econômica Federal. Administração de contratos com a Caixa Econômica Federal. Contrapartida positiva, né? Eu não tenho distrato nesse imóvel. Isso é muito positivo. Segunda contrapartida positiva, a geração de caixa é mais rápida. Porque como eu repasso na planta, eu tenho um excedente de recurso que já acontece na planta. Vai ter geração de caixa mais rápida. Então, assim, quando eu olho para o Minha Casa Minha Vida, ele é um diferencial competitivo que a empresa está criando e vai criá-lo de maneira muito sólida. Então, eu estou te dando uma ideia do que eu tenho, porque se de um lado eu tenho as ameaças que o mercado vai produzir, do outro eu tenho questões que eu vou me utilizar para tentar combater. Minha Casa Minha Vida é uma delas, um outro EZ Towers é outra delas. Eu tenho lá mais 2 torres corporativas espetaculares que vão ser feitas na frente do EZ Towers e é um projeto de mais de R$1 bilhão. Então, João, é assim que nós vamos. A Minha Casa Minha Vida você já fizesse, acho que era Vida Bela, antigamente. Obrigado por lembrar, João. Nós fizemos assim, João. Nós fizemos Vida Bela com 1000 unidades, lá em Mogi das Cruzes. Fizemos o 10 Cantareira, junto com a Cury, que é na região da Chácara Cantareira, na zona norte de São Paulo. E fizemos mais 2, um na Penha e o outro na região do Limão, ambos, vamos dizer, no crédito associativo com parcerias lá atrás. Mas tudo que a gente fez nesse aspecto foi en passant. Agora não, a gente está fazendo isso organizado como uma área da companhia, como uma geração de negócios dentro da companhia. Naquela época vocês já tiveram margem de 30% já. Nós tivemos. Olha, eu vou te dizer o seguinte, João, o Vida Bela a margem já foi superior a 30%, no 10 Cantareira a margem foi superior a 40%. Então foi bom, João. Esse que nós vamos lançar agora, eu tenho falado isso, eu espero uma margem, tudo indica que a margem deles, principalmente desses que eu vou lançar este ano, estará superior a 40%. Então assim, eu estou muito confiante e feliz. Pessoalmente, eu estou cuidando, junto com o nosso diretor administrativo, nós estamos cuidando dessa relação toda com caixa para que isso seja o melhor negócio possível. Milho, faça suas conclusões finais do nosso bate-papo, o que você quiser falar, o que você quiser expor para as pessoas da Baster.com sobre a EZTEC, sobre o futuro da EZTEC, o que você achar melhor. João, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco para os ouvintes da Baster. Na verdade é o seguinte, olha, o que vocês podem esperar da companhia para os próximos meses? A primeira coisa importante lembrar que no ano de 2018 nós fizemos um guidance oficial, onde esse guidance prevê lançamentos de 500 milhões de reais a 1 bilhão de reais. Só para vocês lembrarem, só para lembrar a vocês a importância disso, nos últimos 3 anos, devido ao processo econômico que a gente passou, a crise que o Brasil passou, nós lançamos, na média, 250 milhões de reais por ano. Então, a nossa proposta é de um crescimento de praticamente 3 vezes aí, na média, em relação aos últimos anos. Nós lançamos 2 empreendimentos até agora, mas agora, para o final deste mês de setembro e os próximos meses, nós estamos com muita coisa aprovada. Empreendimentos no bairro de Pinheiros, empreendimentos no bairro de Moema, no bairro da Vila Mariana, no bairro do Brás. São empreendimentos que a gente está observando uma possibilidade de liquidez bastante importante. Então, eu não vejo problema de verdade para a gente atingir o guidance que a gente se comprometeu a atingir. Fora isso, nós
aproveitamos esse momento todo que passamos, além de fazermos a lição de casa, além de tratarmos os clientes, fazermos os distratos, deixar o balanço preparado para o ciclo de crescimento, nós fomos fazendo investimentos muito importantes para gerar resultados nos próximos anos. Eu comentei en passant aqui com o João a respeito das 2 próximas torres corporativas, mas não é qualquer coisa aquilo. Só para vocês terem uma ideia, o terreno que nós temos na frente do EZ Towers, que já está entregue e vendido, na Chácara Santo Antônio, um terreno que nós já colocamos lá em custos, nós já colocamos lá praticamente 180 milhões de reais. É um projeto que custa de construção mais do que 300 milhões de reais, e são 2 torres para serem vendidas por preço superior a 1 bilhão de reais. São torres em que nos próximos 12 meses, obviamente que a construção estará acontecendo. E ele será vendido ou será alocado e depois vendido da mesma forma que aconteceu com o EZ Towers. Então, ali eu tenho uma geração de valor que ela é implícita na companhia, mas ela não está exposta nos guidances da companhia. Fora isso, nós fizemos e anunciamos publicamente nos últimos 3 meses uma aquisição de um importante projeto na cidade de São Paulo, chamado Parque da Cidade Residencial. Ele é um projeto na Chácara Santo Antônio, muito próximo ao Shopping Morumbi. Esse projeto é importante porque ele é um projeto de VGV da ordem de mais de 500 milhões de reais. É um projeto que nos animou muito porque ele tem uma arquitetura diferente para a cidade de São Paulo. Ele é um projeto feito, parte desse projeto foi feito no exterior. Ele é uma arquitetura que traz conceitos diferentes, então a gente acha que isso vai ganhar valor para o cliente final que for comprar esse imóvel. E ele é um projeto que está num lugar extremamente comercial, ou seja, são torres corporativas de primeira linha com 3 shoppings do lado. A pessoa que compra um apartamento ali vai andar a pé no Shopping Morumbi, no Shopping Marketplace e no Shopping Parque da cidade. Então a gente acha que tem uma liquidez imensa esse produto que nós vamos lançar. Isso nós só vamos lançar, obviamente, pós-eleições. Esse também é um produto que vem para os próximos meses. Então a capacidade que a gente terá, além do nosso produto day by day aqui, com outros produtos um pouquinho fora da caixa para gerar valor, vai ser enorme. Então vocês podem esperar uma companhia retomando, uma companhia que está acreditando que dentro desse novo ciclo, com um novo presidente, haverá um novo ciclo econômico que trará alguns benefícios para o setor da construção civil e que esses benefícios serão, na verdade, apropriados e utilizados pela companhia. Para fechar, eu quero lembrar a vocês que todos os anos fazemos a nossa reunião pública, onde o João aqui já está convidado. Estou convidando ele, inclusive, para ser uma das pessoas que vai fazer as perguntas à nossa diretoria. Para quem não conhece o evento, a gente chama toda a diretoria da EZTEC, os 10 diretores estatutários da companhia, além do próprio Ernesto, para estar no palco e responder perguntas que os nossos analistas fazem. Esse evento se dará esse ano no dia 7 de dezembro, é uma sexta-feira, no período da manhã, e acontecerá no Clube Atlético Monte Líbano. Muito em breve, o Hugo aqui, de Relações com Investidores, já estará emitindo publicamente o convite. Então fica aqui o convite a vocês, será um prazer imenso recebê-los lá para esse evento na nossa casa. Muito obrigado. Para terminar, eu queria me redimir aqui de uma gafe que eu fiz aqui, de não ter apresentado o Hugo para vocês. Hugo, por favor, dá o seu oi.